Boa noite a todos. Hoje eu fiquei encarregado de falar algumas coisas, algumas palavrinhas. É exatamente o que eu preciso para entender como funciona. Então, para variar, nós estamos falando há muito tempo sobre evolução. Vamos continuar falando de evolução. Por quê? Nós estamos numa mudança, uma transição planetária, saindo de expiação e provas para regeneração. A única diferença que vai acontecer é que quando a gente estiver no mundo regenerado, não sei se eu vou para lá, aliás, vou continuar na Terra regenerada, vai ser tudo do mesmo jeito. Só que não teremos seres humanos fazendo maldade com seres humanos. Porque hoje nós temos muito mais que a gente possa imaginar. Ainda é a maioria. Bom, falar nisso, eu esqueci de ler o Evangelho. Instruções dos Espíritos. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É interessante que a gente vê com os noticiários atuais. Eu lembro no livro lá do... esqueci. A Vera Kranovskaya. Está ouvindo essa guerra aqui da Ucrânia. Em 1499 eles estavam guerreando. Aí eu li sobre vingança. Durante 10 anos, cavaram um túnel por baixo do rio para pegar o inimigo do outro lado. Morreram vários de doenças, soterrados e tudo. Imagina que vingança é essa, ficar 10 anos fazendo um buraco para pegar o outro do outro lado. No mundo regenerado isso vai ter que desaparecer. Ela escreveu um outro de 1800 e pouco, na época dos czares. A mesma guerra. Do mesmo jeitinho, isso não é novidade. Tá baixo? Bom. Os personagens talvez sejam os mesmos espíritos com outro nome. Continua a mesma guerra, do mesmo jeito, um matando o outro, tentando fazer o buraco lá, 10 anos passando fome e necessidade para atravessar. Bom, uma das questões que a gente sabe é que a ressonância Schumann está subindo muito. É a frequência vibracional da Terra. Nós temos uma frequência também. E a Terra também está passando por uma frequência. Ela era 7, pouco. Hoje eu não li. Hoje eu não olhei quanto estava. Mas ontem ela estava em 66. Tem dados pico de 100, alguns que eles chamam de blackout, porque as máquinas não conseguem ler, então vai muito alto. Por isso que a gente está passando por toda essa dificuldade. O nosso corpo físico também está mudando. Então ela sobe, desce um pouquinho, torna a subir, vai lá no alto, volta. E ninguém vai passar por aquilo que não necessita. Todos que estão morrendo, todos que estão passando por dificuldade, Deus, nosso Pai Criador, não nos dá castigo. Eu vou receber exatamente aquilo que eu preciso. Então, o que é a evolução? Evolução é a mudança lenta, contínua. Então, não vão imaginando que as coisas vão acontecer no estalar de dedo, que não vão acontecer.
E a primeira mudança tem que ser dentro de mim mesmo. Eu sempre falo, não adianta você vir aqui, na hora que o carro dá uma freada, você fala bem da mãe dele, fala bem da opção sexual dele, o outro te pisa no pé, você fala tudo quanto é asneira. Que adianta vir aqui e continuar do mesmo jeito? A mudança dentro de nós e daquela forma que eu trato o próximo. Em todos os momentos da minha vida. Se eu vou vender, atendo bem o cliente. Se eu for consultar, da mesma forma com o paciente. Se eu for consertar. Ou seja, tudo aquilo que eu fizer, eu terei que imaginar o que vai receber é um outro eu, olhando para mim. Essa é a nossa mudança. E para que haja mudança, tem que haver uma limpeza. A limpeza é a retirada da sujeira e a chegada da luz. E o que nós vamos olhar no mundo inteiro? Um caos. Como a Terra está mudando e a inclinação do polo está acontecendo, a quantidade de luz que está entrando está muito grande. E aí a gente põe nomes que quiser, da forma que quiser, o ser humano está poluindo, é mudança climática, é aquecimento, coloque o nome que você quiser. Ela está voltando e recebendo uma quantidade de luz muito grande. E com essa chegada da luz, a vibração da Terra está aumentando. E nós precisamos estar nessa vibração. Porque nada vai acontecer como se fosse um milagre. E lembrando disso, se você for ver na Gênese, lá do Kardec, o capítulo 15, ele fala sobre milagres. Todos os tipos de milagres. Uma das questões, sabe quando a maioria dos milagres que Jesus fez foi no sábado, que eles chamavam de sabá. Porque as pessoas, principalmente os doutores da lei, não permitiam que fizesse nada aos sábados. E ele quis mostrar que todo esse culto exterior não era correto. Melhorar as condições das pessoas, tirar a dor, o sofrimento, era o melhor. Alguns não, como aquela senhora que encostou no manto. Ele estava passando e, segundo as escrituras, havia muitos anos com sangramento. E ela chegou até Jesus, encostou no manto. Onde perguntou: alguém encostou em mim e me tirou uma virtude? O que aconteceu nesse momento? Ela toda envergonhada, abaixou a cabeça. Quem? De repente, de cabeça baixa, fui eu. Eu tinha uma doença, eu era impura, segundo a época, impura era a mulher que tinha as suas menstruações, e eu sangrava há muitos anos e ninguém conseguiu parar isso. Ao encostar no seu manto, eu fiquei curada. O que Jesus falou? Não fui eu. Primeiro chamou-a. Filha, olhe para mim. O medo daquela época, porque as mulheres eram muito humilhadas naquela região. E muitas ainda são.
Não, não tem família, não tem ninguém. Filha, olhe para mim. Aí recebeu um abraço e um beijo. Não fui eu. Tua fé te curou. A evolução é aquele Deus que está dentro de nós. Ninguém vai nos levar a nada. Nem família, nem professores, nem pastores, nem eu que estou falando aqui, ninguém vai. Você vai melhorar por si. Agora, os outros, o que aconteceu com os outros milagres? Aqueles que estavam, os leprosos, caminhando, mantiveram uma certa distância. O Senhor, quero ser limpo. Então vá e mostre aos sacerdotes. Eles não entenderam, mas viraram de costas e foram até os sacerdotes. E depois de alguns passos, notaram que estavam limpos. E é interessante que eles tinham muita, como hoje, muita rivalidade entre os países, as situações geográficas. E um deles voltou. Voltou e se prostrou ante Jesus. E eles viram. Ele era um samaritano. Enquanto Jesus era um galileu. Eles não se bicavam. Mas ele voltou e agradeceu. E os outros 9? Não sei. Não tem nenhuma explicação. Em outro momento, também num sábado, havia um senhor numa cama, chamava um catre. E ele pediu a Jesus. O que ele disse? Seus pecados estão perdoados. Aí foi uma verdadeira blasfêmia. Quem era aquele que no sabá dizia isso? Com que autoridade? Com que poder? Logo em seguida, disse: levante, pega a sua cama e anda. Aí novamente foi questionado porque era um sabá. Os doutores da lei, onde já se viu carregar alguma coisa no sabá? Aquele que me curou pediu que eu fizesse isso. Estou fazendo. A mudança interior, o poder que ele deu para cada um. Essa mudança, essa evolução não está lá fora, ela está dentro de nós. O outro do cego também, que ocorreu. Quando ocorreu com a questão dos cegos, ele cuspiu, fez um barro. É interessante, os orientais chamam a saliva a água sagrada. É a água do céu da boca. Purificou, passou nos olhos, vá até a fonte e lave. Ele foi
e passou a enxergar. Mais uma vez, os doutores da lei fazendo isso no sabá. Isso é proibido. Não sei. Mas aquele que me deu a visão pediu que eu voltasse e mostrasse a todos. Mesmo assim, perguntaram para a mãe dele. É verdade? Eu falei, sim, ele sempre esmolava. Ele também não enxergava nada. Mas no sabá isso não pode. Mais uma vez, aquele que me deu a visão pediu para que eu assim o fizesse. Mas presta atenção, ele não fazia milagre, te dava a capacidade de exercer o Deus que existia dentro de você. Falar aquilo que estava, tirar aquele Deus que tem dentro de nós. E aí cada um conseguia o seu milagre. Cada um conseguia aquilo que veio fazer. Se a gente prestar atenção nos livros, desde 1960, nossos umbrais começaram a ficar limpos. Começaram a retirar aqueles espíritos sofredores. E hoje os umbrais estão limpos, mas ainda existe umbral, ainda tem sofrimento. Mas muito desse sofrimento, por que você está assim? Estou com muita dificuldade porque aquele meu celular estava velho, eu quis comprar um mais novo, fiz uma prestação muito alta e agora eu não dou conta de pagar. Quis trocar o carro, que o modelo do outro, e aí faltou dinheiro, e eu entrei no desespero. Eu briguei com a minha mulher, com meu filho, com meu irmão, com meu pai. Vá, reconcilia-te. Esse umbral ainda está precisando. Não para aquelas almas empedernidas que eles estão sendo retirados. Já foram retirados, mas os umbrais existem. E agora a limpeza está sendo aqui em cima, na crosta. Agora é a nossa hora, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Muitos começaram lá atrás, inclusive preparando a chegada de Cristo aqui na Terra. Os egípcios. O Moisés saiu de lá, Jesus foi para lá depois com a família para fugir. Os gregos, com aquelas filosofias dele, aquela beleza, aquelas histórias. Inclusive, parte da Bíblia foi escrita em grego. Os romanos, com sua ciência, todo esse terreno foi preparado com religião, filosofia e ciência. E o Kardec veio nos trazer mais uma mudança. Só que, como tudo, a religião, alguns chamam de religião, outros não. O espiritismo é finito. E um dia nós aprenderemos uma verdade maior e melhor. Aí essa história vai ficar no passado. Puxa vida, eu acreditei naquilo? Sim. Eu estava no primeiro ano, eu tinha que aprender que B mais A era par, 1 mais 1 era 2. Até aprender cálculos.
até aprender a escrever corretamente, entender tudo aquilo que eu lia. Essa é a nossa história, a nossa evolução e nosso conhecimento. Que estamos já na última encarnação aqui. E com essa mudança da Terra, essa mudança de eixo, estão chegando muitos espíritos de luz, muitos espíritos evoluídos para nos ajudar, trabalhando de todas as formas. Você vê que as várias crianças que você observa hoje, como é que tira isso, como é que sabe? Já tinham dentro de si. Crianças que já trabalham na ciência, nas artes, na filosofia. Esses impulsionarão a Terra. Espero que eu consiga ficar nessa Terra. Eu ainda preciso melhorar muito. Porque eu estou bonzinho aqui, mas lá fora, se você pisar no meu pé, você vai ver o tamanho do palavrão. E tem gente que não acredita, fala, pergunta para minha mulher. Fala com meu filho que eu sou bonzinho. Aí vocês vão perceber que não é assim. Ainda necessito de muita coisa. E continuando, se a gente for olhar no Livro dos Espíritos, vocês já estão na pergunta 932. Por que está acontecendo isso? Porque tem tanta coisa ruim, tanta gente ruim. Que os bons são tímidos. Que os bons não são capazes de fazer e ter a coragem que os maus têm. Só dá uma lida lá, vocês estão estudando, né? Vai chegar lá, 932. Mas por que isso? Não é só o físico que é tímido, é medroso. É o nosso espírito que ainda não adquiriu a força, não adquiriu a coragem. E aí a gente vai ver também mais um milagre, que esse eu vou quase na hora. Vou deixar por último. Eu sempre gosto de falar, quando Jesus estava pregando numa sinagoga, num sabá, havia um moço aleijado e ele pediu e foi curado. O que aconteceu dentro da sinagoga com os doutores da lei? Olha que coisa absurda. Onde já se viu infligir a lei. Aí ele mostrou para o que veio. Chamou um discípulo lá, chamado Maria Madalena. Madalena, isso é bom ou é ruim? O sofrimento. E ela levantou e deu uma lição. Os doutores da lei ficaram encantados. Mas imagina 2000 anos atrás, uma mulher falando, dando lição para os doutores da lei, dentro de uma sinagoga. Heresia. E tudo que você possa imaginar. Primeiro eles ficaram encantados. Depois quiseram fazer com que a sua lei prevalecesse sobre tudo aquilo. Vamos entender que não é o exterior. É o nosso interior que precisa crescer. Precisa crescer, deixando aquele velho para trás, com coisas novas. Não se preocupe se você... mas eu sou pecador, eu fiz isso, fiz aquilo. Você lembra da história do Paulo?
que o Paulo fazia? Ele era um advogado romano, que condenava os cristãos. E ele o chamou: Paulo, por que me persegues? E dali para frente, Paulo tem uma vida totalmente renovada. O que ele fez, o que nós fizemos, não tem como apagar, está no passado. Mas ele pode modificar, nós podemos modificar o nosso futuro, corrigindo todos os nossos defeitos e todas as nossas falhas. A evolução e o crescimento é exatamente isso. Eu quero agradecer pela paciência que vocês me tiveram, porque é difícil. Hoje é dia que muita gente pode estar assistindo algum filme, assistindo um futebol, vendo alguma coisa, tem que aguentar a gente aqui. Eu tenho certeza que isso não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar é sua atitude com o próximo. Quero agora agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo aquilo que nos fizeste, pela força que nos dá a cada dia, pelo amor que nos permite caminhar, pela dor que me faz reformar, repensar. E vamos agradecer a todos aqueles irmãos, vários deles que continuarão seu caminho em outro lugar. Não são pessoas ruins, são filhos de Deus, que ainda não aprenderam a verdade e precisarão continuar sua jornada em outra escola, em outro planeta. Mas no final, todos chegarão a Deus. Agradecer a todos aqueles que nos permitiram que estivéssemos aqui hoje, cuidando da sala física, da limpeza, aqueles nossos irmãos que sempre peço que trazem nosso conforto, trazendo nossa energia elétrica, nosso gás, nossa água, limpando o nosso esgoto, recolhendo o nosso lixo, cuidando do nosso corpo. Todos aqueles que nos trazem, de alguma forma, um momento de crescimento, um momento de luz. Que esses ensinamentos sejam levados por todos nós e que possamos modificar nosso comportamento, nossa vida. Assim seja. Agora eu vou pedir para que todos aqueles que estão agendados dirijam-se à sala ao lado, o restante permaneça aqui para receber seu passe. Encerrando o nosso trabalho dessa noite, vamos mais uma vez agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos
recebemos dos céus as bênçãos, as luzes e as palavras que irão nos propiciar momentos melhores no caminhar desta semana. Que possamos sair daqui melhores do que nós chegamos. E possamos estar cheios de luz e de amor para dar para todos aqueles que forem encontrar conosco durante a nossa caminhada dessa semana. Que o Senhor dos céus nos abençoe, nos proteja, que nós possamos ser cada vez melhores, seres humanos melhores, com a graça de Deus. Uma boa semana para todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixando jamais cair em tentação, livrando-nos da prática de todo mal, que assim seja.